Mas eu chamo você com muito carinho, muita vontade, vem comigo. A disputa virtual das crianças parecia-me como uma situação semelhante ao conflito entre os judeus e muçulmanos sobre a cidade sagrada de Jerusalém. Quando você olha a realidade objetiva de Jerusalém, tudo que você vê são pedras e edifícios. Não há santidade em qualquer lugar. Mas quando você olha através de smart books, como a Bíblia e o Alcorão, você vê lugares sagrados e anjos em todos os lugares. A ideia de encontrar um significado na vida ao jogar jogos de realidade virtual é, evidentemente, comum não apenas às religiões, mas também às ideologias seculares e estilos de vida. O consumo também é um jogo de realidade virtual. Você ganha pontos adquirindo carros novos, comprando marcas caras e tendo férias no exterior. Se você tiver mais pontos do que todos os outros, dizendo a si próprio que ganhou o jogo, você pode contrariar dizendo que as pessoas realmente gostam de seus carros e férias. Isso certamente é verdade, mas os religiosos realmente gostam de orar e realizar cerimônias. E meu sobrinho realmente gosta de caçar Pokémon. No final, a ação real sempre ocorre dentro do cérebro humano. Não importa se os neurônios estão estimulados observando pixels ou em uma tela de computador, olhando para fora das janelas de um resort do Caribe ou vendo o céu nos olhos da mente. Em todos os casos, o significado que atribuímos ao que vemos é gerado pelas nossas próprias mentes. Não é realmente lá fora. Para o melhor de nosso conhecimento científico, a vida humana não tem significado. O significado da vida é sempre uma história de ficção criada por nós, humanos. Em seu ensaio inovador, The Play, Notas sobre a briga de galos em Bali, 1973, o antropólogo Clifford Geertz descreve como na ilha de Bali as pessoas passaram muito tempo e dinheiro apostando em brigas de galos. As apostas e as lutas envolviam rituais elaborados, e os resultados tiveram um impacto substancial na posição social, econômica e política de jogadores e espectadores. As brigas de galo eram tão importantes para os baleenses que quando o governo indonésio declarou a prática ilegal, as pessoas ignoraram a lei e arriscavam a prisão e multas pesadas. Para os balineses, as brigas eram um jogo profundo, um jogo confeccionado que é investido com tanto significado que se torna realidade. O antropólogo Balinese poderia, sem dúvida, ter escrito ensaios semelhantes sobre futebol na Argentina, Brasil ou no judaísmo em Israel. De fato, uma seção particularmente interessante da sociedade israelense fornece um laboratório exclusivo de como viver uma vida satisfeita em um mundo pós-trabalho. Em Israel, um percentual significativo de homens judeus ultra-ortodoxos nunca trabalhou. Eles passam toda a vida estudando escrituras sagradas e realizando rituais de religião. Eles e suas famílias não morrem de fome, em parte porque as esposas muitas vezes trabalham, e em parte porque o governo lhes fornece generosos subsídios. Embora geralmente vivam na pobreza, o apoio do governo significa que eles nunca faltam para a necessidade básica da vida. Isso é uma renda básica, universal, em ação. Você pode perceber aqui que o texto, o pensador, né, o filósofo, ele fez vários comparativos agora com outras realidades, né? A briga de galo foi um exemplo também de um tipo de jogo virtual, né, que os seres humanos criaram. O futebol, o esporte de um modo geral, né, que cria essa dependência, essa doença, né, digamos assim. E deu exemplo também bem direto na religiosa lá em Israel, né? E começou essa parte do texto nos dizendo que tudo que você vê em Jerusalém, por exemplo, tem uma briga secular, né, entre religiões. Na verdade, se você parar para pensar, a gente só tem lá pedras, edifícios, terra, poeira, né? Não há nada de santidade naquele lugar. Agora, se você olhar através dos smart books antigos, como a Bíblia e o Alcorão, aí você vai ver. Tudo vai ser sagrado, aquela pedra, aquele lugar, né? Como diz o texto, você vai ver anjos em tudo que é lugar, né? Ele destaca que essa busca não é por significado, né? Não é somente nas religiões, mas nas ideologias também tem isso, né? Nos estilos de vida, aquela forma que a gente se impõe, muitas vezes a doença por um corpo perfeito e por aí vai, né? Tudo isso são formas de achar significado para a vida, né? É um exemplo que ele nos dá de jogo de realidade virtual é o consumo. Olha aí como é o consumo, gente. É aquela correria, aquela loucura, a gente atrás de mais coisa, comprar coisa, ter coisas, né? Vê se não é um jogo.
onde os melhores ganham o primeiro lugar no pódio. Não é assim? E aí, na verdade, a vida, se você for olhar ela friamente, ela não tem significado, né? O significado da vida é sempre dado pela história de ficção criada por nós humanos. A gente que cria significado para a vida, né? E aí, como eu falei para vocês, ele dá um exemplo de que pessoas que nunca trabalharam se mantêm através da renda básica universal, que foi o caso daqueles religiosos lá do exemplo de Israel, né? O que é que vocês estão achando? Bom texto? Uma reflexão bem interessante, né?